Salve rapaziada, e aí, tudo bem? Com a voz um pouquinho melhor, a gente tá aqui para trocar uma ideia aí sobre um dia após jogo, um dia após esse clássico que o Botafogo venceu lá em Brasília. Galera já voltou, voozinho fretado, galera já tá aqui no Rio de Janeiro, tudo certo. Dia de folga, naturalmente, né? Depois de uma vitória tão bacana, e aí depois recomeçam os trabalhos ali até a partida diante do Ceilândia, que com certeza o Botafogo vai ter um time um pouco mais, digamos assim, misturado, alternativo, até porque o Botafogo tem uma grande vantagem em relação ao Ceilândia construído em Brasília, por isso que é muito importante você aproveitar o primeiro jogo para construir uma vantagem, né? O Botafogo tem alguns desfalques aí na zaga, o Canu, vamos ver se ele joga, porque já jogou um pouco no sacrifício contra o Flamengo. O Cuesta não pode jogar, né? Porque nem Cuesta nem Oyama não podem jogar a Copa do Brasil. E o Botafogo tem que se preparar também para esse jogo contra o Fortaleza. E a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Quero falar um pouco sobre toda essa polêmica levantada pela imprensa, né? Que a gente não falou propriamente sobre isso, sobre o gol anulado, né, do Gabigol. E também falar um pouquinho a respeito da preparação física do Botafogo, que eu acho que é importante exaltar. Tá bom? Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Aperta no botão vermelho aqui embaixo, rapaziada. Vamos chegar aos 75 mil inscritos aqui no canal ainda esse mês. Fechou? Vamos tentar, vamos buscar isso. O negócio é o seguinte, cara. Primeiro de tudo, a gente acorda aí com algumas polêmicas bem... vamos dizer assim, um show de horrores, né, da imprensa tradicional, de um modo geral, mas teve um programa que salvou, na minha opinião, que foi o Seleção Sport TV. Prometi pra mim mesmo que eu não ia ligar nada, eu ia me desintoxicar, né, porque eu sabia que ia ser um show enorme de sensacionalismo, né, e foi, a gente viu um sujeito entrar ao vivo, desesperado, quase chorando, com uma régua, falando que ele mediu uma régua e a linha estava errada. Uma loucura, assim, um cara ganha salário pra fazer, o cara ganha dinheiro pra estar ali na frente da TV, cara. Né? Enquanto a gente aqui tem que ralar todo dia para conseguir render com métrica de audiência, né? Enfim. Mas o Seleção Sport TV eu acho que ele foi muito bem, por quê, cara? Porque ele tratou a situação como ela deve ser tratada. Você analisa o lance, repercute, fala do que a torcida do Flamengo pode ter razão, fala do que a torcida do Botafogo pode ter razão e coloca os pontos. E ainda brinca com a situação, né, cara? Que o Gabigol meteu o chororô pra gente e depois foi chorar, né? Fez o chororô, que é uma alusão a uma reclamação que o Botafogo teve por um jogo roubado, e aí depois foi chorar, né? Foi nas suas redes sociais chorar. Então, se fudeu, não tem outra forma de falar, né? E aí a grande questão de tudo isso, rapaziada, é o seguinte, né? Existem duas discussões aí. A primeira é sobre o momento em que o ombro do Gabigol está à frente, se a bola já tinha ou não saído do pé do Everton Ribeiro no momento que a imagem é parada. E aí é um grande problema, né, cara? Vamos colocar assim. Não é um problema, é uma situação que ela é natural por conta da tecnologia do futebol no planeta, né? Só em videogame que você consegue analisar isso, né? E aqui no Brasil ainda mais com uma arbitragem medonha do jeito que o Everton Ribeiro, no momento em que a bola tá ali no pé do Everton Ribeiro, existem dois frames. Um em que a bola tá um pouquinho antes de bater nele e um em que a bola tá um pouquinho depois. Não existe nenhum frame em que a bola tá exatamente no pé do Everton. E aí tem que ser analisado o do antes e do depois, né? Em que, pelo menos pelo que eu vi, né, dos dois frames, até o Matheus Mandi publicou, o Gabigol tá um pouco à frente, né? Então o impedimento ele foi marcado. Eu acho que a torcida do Flamengo tem razão em reclamar, já que a CBF disponibilizou a bola em que o frame está um pouquinho à frente, e aí você solicita a imagem um pouquinho antes, né? Em que, na minha visão, né, cara, quando você olha ali e traça a linha, o Gabigol segue à frente, né, com o corpo inclinado. Para mim, o erro do Gabigol foi dar uma inclinada mais no corpo. Mas agora, eu não digo nem que a torcida do Flamengo está errada em questionar isso, não. Talvez, se isso acontecesse com o Botafogo, se fosse um gol do Erisson anulado do mesmo jeito, a gente estaria aqui reclamando, né? Só que agora o problema é como a imprensa tratou isso. Porque se isso fosse pro Botafogo, é óbvio que a gente não estaria tendo essa repercussão, né? Tem alguns meses
que houve um lance muito parecido entre Flamengo e Ceará, em que um impedimento nesses moldes foi marcado, né? Um impedimento ali milimétrico e ninguém falou nada, né? Em 2020, a gente teve um lance do Germancano, né, atacante que hoje está no Fluminense, no Vasco, fez um gol no Flamengo e foi marcado um impedimento nesses mesmos moldes. Teve a polêmica lá da bola saindo do pé do jogador e ninguém falou nada. Mas aí, como é com o Flamengo, aí tem que voltar, tem que ver frame, tem que pegar régua. Então, isso que irrita, sabe? Isso que é chato, né? Isso que é bem chato. E sobre essa situação, né, cara, é exatamente o que eu tava falando. Alguns falaram, pô, Brown, mas como é que você vai... não tem como, isso vai contra o futebol. O jogador ele não tem como saber, ele não tem como ficar em vantagem com um fio de cabelo à frente. Isso eu concordo. Por isso que eu sou, desde 2020, a favor do método Premier League de impedimento, que é você comparar linhas. Ao invés de você comparar o fio de cabelo do zagueiro e do atacante, que o cara não vai ter como controlar isso, você compara linhas, né? Se a linha tá aqui, isso é gol legal, isso é gol legal, isso é gol legal, isso é impedimento. É assim que na Premier League se faz, que se recomenda, e aqui no Brasil não é assim. Já que no Brasil não é assim, tá impedido, né? Só que o curioso é o seguinte, quando isso aconteceu pro Ceará, ninguém falou nada. Quando isso aconteceu pro Vasco da Gama, que também é uma torcida popular, ninguém falou nada. Mas aí aconteceu pro Flamengo, aí pronto, aí tem que mudar a regra, né? Aí tem que mudar a orientação, já que aconteceu com o Flamengo, né? Então, já que na dúvida não foi pro Flamengo, aí tem que mudar toda a orientação. Então, é isso que me cansa, sabe? É isso que cansa demais, né? Porque quando eu falei dessa regra do milímetro de impedimento no gol do Cano contra o Flamengo em 2020, falaram que era choro. Então, é isso, né? Cada um olhando pro próprio rabo, esse que é o grande problema. Eu volto aqui também a elucidar, né, as palavras do técnico Luiz Castro, sabe? Primeiro de tudo, muita gente não é favorável ao rodízio, né, de atletas, né? Muito se fala que os jogadores eles estão rodando muito e aí você não entrosa o time e tudo mais. Eu até concordo um pouco, eu acho que em algum momento esse rodízio ele vai ter que dar uma diminuída, porque o tempo vai passando e você tem que entrosar o time titular, que ele ainda está encontrando, né? Mas uma coisa que eu achei bem interessante foi uma pergunta feita na coletiva de imprensa pós-jogo, que foi muito boa. Tá na Botafogo TV, assistam a coletiva do Luiz Castro que vocês vão se amarrar, cara. Ele dá padrões táticos, ele explica o que ele tentou fazer. Foi muito bom, né? E aí, ele é questionado sobre a substituição do Erisson. Por que ele substituiu o Erisson? Se ele achava que o Erisson estava mal no jogo. Ele falou, cara, primeiro ele fala que o Erisson teve problema físico, né? E segundo, mesmo que o Erisson fosse o melhor jogador em campo, e na opinião do Luiz Castro, o Erisson era um dos melhores no segundo tempo, no primeiro ele foi meio mal, né? Ele ia tirar, porque para ele não conta, né? Um jogador tá indo mal ou tá indo bem. Ele vai fazer alterações de acordo com o que a dinâmica do jogo, o que o contexto do jogo pede. Um jogador ele pode estar jogando muito, mas ele está numa característica e num momento do jogo, numa das partes do jogo em que não mais comporta aquela característica. Você vai colocar um atleta numa característica diferente para aquilo que o jogo te pede, né? O jogo não pedia mais um atleta como o Lucas Fernandes, que estava tentando verticalizar mais o jogo, pelo menos tentando. O jogo pedia um Del Piage para rodar, né? O jogo não pedia mais, vamos colocar assim, um Erisson, que era um cara para arrastar a defesa adversária para o fundo. O jogo pedia um atleta que conseguisse reter bem a bola lá na frente, que é o caso do Matheus. Não entrou bem, mas era a ideia, né? E uma coisa que ela é importante, e eu vou repetir aqui, eu falei no último vídeo, o Botafogo tem capacidade de vencer todos os jogos. Todos. O Botafogo tem capacidade. Mas o Botafogo não vai vencer todos os jogos, pelo contrário. Vão ter jogos contra Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, que o Botafogo vai acabar ganhando. E vai ter jogo que o Botafogo vai tomar uma porrada, que vai empatar com o Juventude, vai irritar a gente. A gente pode tropeçar agora contra o Fortaleza, Deus me livre, bate na madeira, mas pode acontecer, porque é um time ainda desequilibrado, oscilando, um time novo, desentrosado, e vai acontecer, gente. Vão ter segundas-feiras lindas em que a gente vai estar aqui com um sorriso de orelha a outra, como é o nosso caso agora, e vão ter segundas-feiras em que a gente vai estar muito puto, natural para um time que está jogando pela primeira vez junto, e que vai vislumbrar, pelo menos até a segunda janela, quando a gente reforçar mais, vai vislumbrar meio de tabela. E time de meio de tabela é isso, vai ganhar duas, perder uma, vai perder duas, vai ganhar uma, vai empatar três, vai perder uma e vai ganhar duas. É assim, beleza? E um último adendo,
Os parabéns, né, cara, que eu vou dar aqui ao departamento médico, à preparação física e ao departamento de fisiologia e fisioterapia do Botafogo. Quem diria, cara, pega 2, 3 anos atrás, irmão, quando que a gente ia imaginar que a gente ia parabenizar o trabalho clínico do Botafogo? É uma loucura, né? E isso mostra que não é uma questão dos profissionais. Tudo bem que os médicos mudaram, mas os fisioterapeutas são os mesmos, são craques, né? Já no ano passado, o trabalho da preparação física com o Ed, que é um cara muito querido pela torcida, que é o preparador físico do Anderson, já era bom. Com o Betinho continua bom. Significa que a cultura do Botafogo, a organização do departamento médico do Botafogo mudou. O Botafogo ainda não tem uma estrutura adequada, né? Já tá melhor? Tá, mas não é adequada ainda. O Botafogo ainda não tem uma coisa, vamos colocar assim, ideal, mas o Botafogo tem organização de departamento para melhorar esses atletas da melhor maneira possível. Coisa que, por exemplo, um time com dinheiro, com a grana, né, com a grife e com a estrutura, inclusive, do Ninho do Urubu que tem o Flamengo, não consegue. O Flamengo, se você entrar nos canais do Flamengo hoje, nos youtubers do Flamengo, eles vão estar falando, caralho, é um jogo, são 2, 3 jogadores lesionados por partida e por treinamento. E os jogadores, eles voltam mal e machucam de novo. Então tem alguma coisa errada lá, e aí, aqui no canal Brown e Fogo não cabe a gente discutir isso, que tem que ser corrigida, né, cara? A preparação física lá não tá legal, o departamento médico lá, sei lá, tá rachado, a coisa não tá maneira. Aqui a gente conseguiu organizar a casa. O Canu, cara, ele teve uma lesão muscular, né? O cara me volta em 10 dias. Em 10 dias o cara voltou, né? Ele na sexta-feira, 48 horas antes do confronto entre o Botafogo e o Flamengo, exatas, porque o treino foi 11 da manhã, esse cara tava treinando com carga reduzida, fazendo trabalho físico à parte com o Betinho, enquanto o Luiz Castro treinava o coletivo da equipe. Esse cara jogou como titular, pra minha surpresa, e jogou pra caralho, correu muito, se matou 90 minutos. Então, parabéns à preparação física do Botafogo e toda a organização, fisioterapia, fisiologia, departamento médico, massagistas, o preparador físico Betinho, que vem mostrando um ótimo trabalho até aqui. Então é isso, cara. Com organização, a gente vai caminhando para chegar cada vez mais longe. Valeu? Tchau, gente. Fui!